Um novo amanhecer chegou. E antes de qualquer palavra, quero te fazer uma pergunta. Você já agradeceu a Deus hoje? Quantas vezes você abriu os olhos, se levantou da cama e nem notou o milagre que aconteceu? O simples fato de estar respirando agora é a prova viva da fidelidade dele. Quero que você permaneça comigo até o final deste vídeo, pois esta mensagem vai tocar sua alma profundamente e fortalecer sua fé. Eu te asseguro, quando terminarmos, você nunca mais vai acordar sem pronunciar: "Obrigado, Deus, por mais um dia." Vou orar com você de maneira intensa e profética, e essa oração tem o poder de transformar todo o seu dia. Prepare seu espírito, pois Deus vai falar com você agora. O amanhecer é mais do que um ciclo da natureza. É um sinal divino gravado no horizonte. Lembre-se que o fôlego que você possui não é um direito, mas um presente. Já pensou que muitos foram dormir ontem e não tiveram a chance de abrir os olhos hoje? E você está aqui. Isso não é por acaso, é um propósito. Quando você desperta e diz: "Obrigado, Deus", você não está apenas proferindo sons. Está ecoando um reconhecimento que move os céus, pois o Pai se alegra com corações que conseguem ver seu cuidado até nos detalhes mais simples. Em Salmos 118, 24, está escrito: "Este é o dia que o Senhor fez. Alegramo-nos e regozijemo-nos nele." Isso não é só um convite à alegria, é uma ordem espiritual. Quem compreende que o dia foi criado por Deus, caminha com mais confiança. Então, antes de pegar o celular ou se perder na rotina agitada, pare um instante e declare: "Senhor, eu te agradeço por me levantar hoje pelo ar nos meus pulmões, pela esperança que renasce quando o sol atravessa as cortinas do céu." Isso é mais que viver. É iniciar o dia na sintonia correta. É alinhar seu coração ao ritmo do Altíssimo que sustenta o universo, mas também segura a sua mão. Existimos. Isso significa que cada batida do seu coração, cada vez que você respira, é sustentada pela mão de Deus. E é exatamente por isso que a gratidão tem um valor espiritual tão grande. Ao dizer "Obrigado, Deus", você reconhece que nada é apenas sorte, mas sim o cuidado proposital daquele que não dorme nem cochila, como diz em Salmos 121, 4. "Eis que não adormecerá, nem dormirá o guarda de Israel." Ele zela por você enquanto você dorme. Ele te proporciona descanso enquanto o mundo continua a girar. Ele renova suas forças. Mesmo que você não note, renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando você abre os olhos e agradece, está dizendo: "Senhor, mesmo exausto, eu creio que o Senhor está me reerguendo novamente." E esta é a essência da fé. Reconhecer a ação de Deus antes mesmo de ver os resultados. Mesmo que você se sinta pesado, esgotado, mas quando você desperta e antes de qualquer coisa declara: "Obrigado, Deus, por mais um dia", algo muda dentro de você. É como se a alma respirasse com alívio, como se as janelas do coração se abrissem para o suave sopro do Espírito. Isso se relaciona com Filipenses 4, 6, 7, onde Paulo escreve: "Não se inquietem com nada, pelo contrário, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." A gratidão não é um resultado da paz, é o caminho para ela. Quando você agradece primeiro, antes mesmo que as situações se resolvam, a paz de Deus te envolve e protege sua mente. Cristo Jesus para convosco. Note, em tudo. Isso inclui as coisas boas, mas também aquelas que não fazem sentido no momento. A gratidão nessas horas não é ignorar a realidade, mas sim confiar no autor da sua história. Quando você agradece, mesmo sem entender, está declarando:
Eu confio mais em quem detém a caneta do que na linha que está sendo escrita. É como Davi no Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Davi não falava isso em um trono confortável, mas em um vale escuro, e mesmo assim reconhecia a presença de Deus. Os celeiros e vosso Pai Celeste os alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que eles? Se Deus cuida dos pássaros que cantam pela manhã, quanto mais Ele cuidará de você, feito à sua imagem e semelhança. Cada amanhecer é um lembrete visível desse cuidado, como se o céu estivesse pregando um sermão silencioso. Veja a luz que rompeu a escuridão. Veja a prova de que eu permaneço aqui. Em sua rotina, sua mente se torna mais leve. Seu coração se enche de fé. E até as tarefas mais simples ganham sentido. Isso porque você passa a entender que tudo é graça. O café quente na mesa, a família ao seu lado e até o simples fato de poder respirar profundamente e sentir o ar encher seus pulmões. No Salmo 103:2, Davi nos lembra: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele sabia que a alma tem a inclinação de esquecer, de focar apenas no que falta. Por isso precisamos relembrá-la diariamente, que a oração não começa com pedidos, mas com reconhecimento, exaltando quem Deus é antes de falar sobre o que precisamos. Este é o padrão que deve guiar nossas manhãs. Antes de tudo, honrar aquele que nos deu o dia. Agradeceram porque sabiam que Deus estava acima das circunstâncias. Esse é o segredo. Agradecer não pelo que se vê, mas pelo que se crê. É viver Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te assustes. Essa promessa é um aviso poderoso. O mesmo Deus que te sustentou até aqui é o Deus que já está no seu amanhã, preparando o trajeto. Hoje eu me ajoelho diante de ti com um coração entregue em gratidão. Obrigado, Senhor, por este dia, pelo ar que respiro, pelo sol que ilumina e até pelas tempestades que me instruem a depender mais de ti. Obrigado, porque mesmo quando tudo parece incerto, a tua palavra se mantém firme. Como está escrito no Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu te agradeço, Pai, pois cada manhã é uma evidência do teu amor que jamais falha. Protege-me neste dia, livra-me do mal, fortalece minha fé e renova minhas energias. Que meu coração nunca se esqueça de dizer obrigado antes de pedir qualquer coisa e que minha vida seja um reflexo vivo da tua graça. Em nome de Jesus, eu oro e declaro: Amém. Note, ele não disse em algumas coisas, mas em tudo. Isso significa que até os dias difíceis carregam sementes de crescimento. A gratidão muda nossa perspectiva. Ela nos faz perceber que, mesmo sem entender, Deus ainda está no controle. Em Romanos 8:28 lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra todas inclui as dificuldades, as portas fechadas e até as lágrimas silenciosas da madrugada. Quando você diz, obrigado, Deus, mesmo com o coração apertado, está declarando, eu confio mais em ti do que nas circunstâncias. Isso faz o inferno tremer, porque um coração agradecido é inabalável. Davi sabia disso quando escreveu no Salmo 34:1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ele escreveu isso cercado de batalhas, escondido em cavernas, perseguido por adversários, e ainda assim agradecia. Então, quando você abre os olhos e diz, obrigado, Deus, não está apenas reconhecendo o dia, está erguendo um estandarte invisível dizendo, eu sei de onde vem meu auxílio.
Gratidão é a fé em movimento. É olhar para o céu e enxergar esperança, mesmo quando a terra parece deserta. O que você considerava um peso pode ser uma passagem, e o que parecia um obstáculo pode ser uma defesa. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confiar é agradecer antes mesmo de ver o caminho se alinhar. Gratidão é confiar de olhos vendados, pois você sabe quem está no comando. Encarcerados e feridos, eles começaram a entoar hinos de louvor a Deus. E sabe o que aconteceu? Um terremoto abalou os alicerces daquela prisão e as correntes se soltaram. Isso não foi só um milagre físico, foi um retrato espiritual. A gratidão e o louvor têm o poder de romper grilhões, não apenas externos, mas também internos. Quando você agradece, não está ignorando a dor, está se erguendo acima dela. Está declarando que sua fé não depende do que você vê, mas do Deus que não falha. Para quem observa, em Mateus 5,16, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Um coração grato brilha em meio à escuridão, e esse brilho aponta diretamente para Deus. A dor. Não estão elas no teu livro? Deus não desperdiça nada, nem mesmo as lágrimas que você derramou sozinho à noite. Ele as recolhe, ele as registra. E muitas vezes é justamente nessas noites escuras que a gratidão mais desafia a lógica. Porque dizer obrigado, Deus, com os olhos marejados, é como plantar sementes no inverno. Não haverá flores agora, mas a primavera virá. E as coisas, não apenas as boas, mas todas. Até as dores têm um propósito quando entregues nas mãos daquele que transforma a cruz em ressurreição. Olhe para José, que foi vendido pelos irmãos, jogado em um poço, preso injustamente, mas anos depois pôde dizer em Gênesis 50:20: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Isso é gratidão em ação. Reconhecer que até aquilo que parecia derrota foi transformado em vitória pelas mãos de Deus, que o controle nunca esteve em nossas mãos. Em Salmos 37:5 encontramos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quantas vezes ficamos ansiosos tentando resolver tudo sozinhos, carregando pesos que não nos pertencem? Mas quando paramos e agradecemos, estamos largando essas cargas aos pés de Jesus. Estamos dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo a solução, mas sei que o Senhor já está lá na frente preparando o trajeto. Um detalhe poderoso em Filipenses 4, 6 e 7. Não se inquietem com nada. Pelo contrário, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Observe a sequência. Antes da paz, vem a oração com gratidão. Não é apenas pedir, é agradecer enquanto pede. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero que você confie tanto em mim que consiga me agradecer antes mesmo de ver a resposta. Esse é o tipo de fé que move montanhas, que atravessa o vale escuro, porque sabia que Deus estava com ele. Gratidão é isso. Não se trata do cenário, mas da companhia. Se Deus está presente, mesmo o vale se torna um caminho seguro. É a essência da gratidão. Olhar além do sofrimento momentâneo e enxergar o propósito eterno. Aproxima do céu porque nos mantém humildes. Em Tiago 4:6 lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Um coração grato é um coração que reconhece que não merece, mas recebe. Que não tem tudo sob controle, mas sabe quem tem. Que não compreende todos os porquês, mas descansa nos planos de um Pai perfeito.
E essa postura de humildade abre as comportas da graça sobre nós, de uma guerra espiritual. Cada vez que você agradece, está lembrando ao seu coração quem é Deus, está lembrando ao inimigo que você não será abalado e está alinhando sua mente com as promessas eternas que não falham. Pai, mesmo quando não compreendo, eu escolho confiar. Eu te agradeço pelos livramentos que nem vi, pelas portas que o Senhor fechou para me proteger e pelos caminhos que o Senhor está preparando à frente. Enche-me de fé para agradecer, não só pelo que vejo, mas pelo que creio que virá. Protege meu coração com a tua paz, Senhor, e ajuda-me a viver cada dia com olhos espirituais, reconhecendo a tua mão em tudo. Hoje eu declaro: tu és o meu refúgio, meu escudo e meu socorro bem presente na angústia. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma oportunidade de viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Cristo Jesus. Perceba, a gratidão precede a paz que protege o coração. Paulo nos mostra que a gratidão não é uma consequência da paz, mas o caminho que nos leva a ela. Quando você agradece, mesmo sem ver a solução, você antecipa o milagre. É como se suas palavras de gratidão fossem sementes lançadas em solo fértil, preparando o terreno para a colheita de amanhã. Cada obrigado sincero é uma declaração de confiança em Deus. É como se a sua alma dissesse: Senhor, eu ainda não vejo, mas eu creio que o Senhor já está agindo. É santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Onde há louvor e gratidão, a presença de Deus habita, e onde Ele está, tudo se transforma. Os benefícios que Ele te concede todos os dias. Às vezes, precisamos mesmo conversar com nós mesmos para nos lembrar daquilo que nossa mente teima em esquecer. A gratidão é uma prática espiritual que reorienta nossos pensamentos, afastando o foco do que falta e nos fazendo lembrar de tudo o que já temos, de tudo o que Deus já fez e continua fazendo, que muitas vezes está desidratada pelas preocupações e pressões da vida, começa a ganhar cor novamente. Isso porque a gratidão nos conecta ao Criador, o único que pode nos sustentar em meio às tempestades. A gratidão é um ato de resistência espiritual. É você olhar para o caos ao redor e ainda assim dizer: Senhor, obrigado, pois sei que o Senhor está no comando. É você declarar, como está em Salmos 46, 2: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mova e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Esqueça o que eu já fiz, porque isso vai fortalecer sua fé para o que eu ainda vou fazer. Cada obrigado que você dá é como uma pedra de memorial, como aquelas que Josué ergueu no meio do Jordão, para que o povo jamais se esquecesse de que Deus abriu as águas. Você agradeceu por algo que só entendeu anos depois? A gratidão nos ensina a confiar que até os nãos de Deus são demonstrações de cuidado. Em Isaías 55, 8, 9, ele diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando agradecemos, estamos reconhecendo isso na prática. Lázaro estava morto. Em João 11, 41, 42, antes de chamá-lo para fora do túmulo, Jesus orou: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Ele agradeceu antes mesmo da ressurreição acontecer, e logo depois, Lázaro saiu vivo do túmulo. Isso nos ensina que a gratidão não espera as circunstâncias mudarem. Ela anuncia a vitória antes de se tornar visível. É uma confissão de fé que abala os céus e desarma o inferno transformado. É impossível ter gratidão e viver em ansiedade ao mesmo tempo.
Porque, como vimos em Filipenses 4, as ações de graças precedem a paz. A paz que Deus concede não é resultado da ausência de problemas, mas da presença dele. Por isso, Isaías 26:3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E a confiança se expressa com palavras de gratidão, mesmo no escuro. Paulo afirma: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Quem agradece, aprende a ver a riqueza onde outros só veem falta. Aprende a se alegrar com o que possui, sabendo que Deus é quem provê e que Ele nunca falha. Esse contentamento não é passividade, é uma paz interior que vem de saber que nosso Pai Celestial cuida de nós. Ele levantou as mãos e disse: Obrigado, Senhor, por mais um dia, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de recomeçar. Isso muda tudo. Isso muda sua postura, sua disposição, até a forma como você enfrenta os desafios que virão. Quando você começa com gratidão, já está espiritualmente preparado para qualquer batalha que surgir. Precisariam lutar, apenas confiar nele. E quando o povo começou a cantar e a agradecer, dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. O Senhor armou emboscadas contra os inimigos e eles foram derrotados sem que Israel levantasse uma espada. Veja o poder disso. O louvor e a gratidão foram as armas que abriram o caminho para a vitória. Você passa a viver, como está escrito em Colossenses 3:15, e a paz de Cristo, a qual também fostes chamados em um só corpo, reine em vossos corações, e sede agradecidos. E tudo o que fizerdes por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É viver agradecendo em tudo, nas palavras, nos atos, nos pensamentos. É viver com a constante consciência de que cada detalhe é sustentado pela mão de Deus. Você não apenas resiste às tempestades, você floresce nelas, porque a gratidão te dá raízes profundas. Como diz Jeremias 17:7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Um coração grato é assim. Mesmo em tempos de escassez, continua verde, continua produzindo, pois está enraizado em Deus. Filipenses 4:6-7. Na prática, trazer a ti meus pedidos com ações de graças, confiando que tua paz guardará meu coração. Senhor, que cada palavra minha seja cheia de gratidão, que cada passo meu reflita confiança no teu cuidado. Enche meu coração de louvor, mesmo nos dias sombrios, e que eu nunca me esqueça de que a tua bondade dura para sempre. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Obrigado por mais um dia de vida, pelo fôlego que me mantém, pelo sol que nasce como testemunha da tua fidelidade. Senhor, mesmo quando não entendo os caminhos, eu confio em ti, porque tua palavra diz em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Endireita hoje os meus passos, guarda-me do mal, renova minhas forças e enche minha boca de louvor. Que minha primeira palavra ao acordar e a última ao dormir sejam sempre obrigado. Que eu viva para honrar o teu nome, Senhor, e que cada batida do meu coração seja um cântico silencioso que sobe aos céus, dizendo: Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Que nos criou. Estamos nos alinhando com a essência do Evangelho. Dependência total de um Pai que cuida, provê e nos protege. Em Lamentações 3:22-23, lemos: As bondades do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
Cada novo dia é uma prova viva de que a graça de Deus não se esgota. O simples ato de abrir os olhos e perceber que estamos vivos é a prova de que Ele ainda tem planos para nós. No coração de Deus, ela não apenas transforma o ambiente externo, mas também o interno, acalmando ansiedades e trazendo uma paz que vai além de toda compreensão. Nossos olhos são limitados, mas Deus enxerga o panorama completo. Essa confiança gera descanso, um descanso que só é possível quando sabemos que nosso Pai não perde o controle. Apenas vitórias, mas também lutas, perdas e desafios. Quando dizemos obrigado, mesmo em meio às lágrimas, estamos declarando nossa fé de que Deus é capaz de converter qualquer situação em testemunho. Abriram. Davi, mesmo perseguido por Saul, escreveu em Salmos 34:1: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Essas histórias nos mostram que a gratidão não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um coração que confia no caráter imutável de Deus. As pequenas vitórias se tornam gigantes aos olhos da fé. Até os detalhes mais simples passam a ser vistos como expressões do cuidado divino. Isso é viver Filipenses 4:6-7. Não se inquietem com nada. Pelo contrário, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Observe que Paulo não promete a ausência de problemas, mas uma paz que protege o coração mesmo em meio a eles. Viver no presente com gratidão, reconhecendo que cada dia traz consigo a provisão e a graça necessárias. A vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz da gratidão não é só interna, ela transborda e aponta para Deus. O esquecimento espiritual é perigoso porque nos faz focar apenas no que falta e ignorar o que já temos. Por isso, Davi falava consigo mesmo, como quem chama a alma de volta para a memória dos feitos de Deus. E não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A gratidão nos coloca exatamente nesse lugar de expectativa e confiança, porque quando agradecemos, nos posicionamos como quem já espera pela renovação, como quem crê que o que vem de Deus é sempre bom. E um cajado me consolam. Note que ele não diz, se eu andar pelo vale, mas ainda que. A vida terá seus vales, mas mesmo lá, a presença de Deus é motivo para agradecer. A gratidão no vale é a prova de que entendemos que Ele é suficiente independentemente do cenário. Forças sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Quando agradecemos hoje, estamos praticando o cântico eterno que entoaremos diante do trono. Nossa vida aqui se torna um prelúdio do que viveremos na presença do Rei. Seja marcada pela gratidão constante. Que cada respiração minha seja um lembrete de que dependo de Ti. Endireita minhas veredas, como prometeste em Provérbios 3:6, e livra-me de todo o mal. Ensina-me a confiar mesmo quando não vejo e a louvar mesmo quando dói. Que eu viva para Te glorificar e que minhas palavras e atitudes sejam testemunho do Teu amor. Hoje eu declaro, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, de coração, agradecer a você que ficou comigo até o final deste vídeo. Se esta mensagem falou ao seu espírito, é porque o Espírito Santo também está te lembrando de algo. A gratidão não se guarda, ela se compartilha. Há pessoas que precisam escutar essa mensagem hoje. Talvez alguém próximo a você esteja passando por um momento difícil, e uma palavra como esta pode ser exatamente o que vai reerguer essa vida. Então, seja um instrumento nas mãos de Deus. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família, com alguém que precisa sentir o carinho do Pai.